Boa noite, a paz do Senhor, caros irmãos. Para a nossa meditação nesta noite, continuamos ainda em Mateus, capítulo 16, versos 21 a 28. Mateus 16, versos 21 a 28. Jesus prediz a sua morte e ressurreição, e os discípulos de Cristo devem levar a sua cruz. Mateus 16, 21 a 28. Diz assim o texto: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era-lhe necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tenho compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que há alguns que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Sequência. Normalmente, cinema, eles costumam fazer filme que é uma sequência do outro. E a grande maioria realmente não tem assim aquele grande sucesso. Mas tem uns que a sequência vai dando grande sucesso e um filme vai explicando, preparando para o outro os acontecimentos. Por que eu estou falando disso? Porque na semana passada, no texto anterior, na parte anterior deste capítulo, nós pregamos sobre a confissão de Pedro. Os irmãos lembram? Nós falamos de uma igreja confessional, uma igreja que realmente confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É uma igreja que sabe o que o mundo pensa sobre Jesus. Lembra? Quem diz o povo que eu sou? Alguns dos profetas, João Batista, Elias, Jeremias. A igreja que é uma igreja realmente confessional, também falamos, é a igreja que sabe quem é Jesus. Jesus vira para os discípulos e pergunta: e vocês? Para vocês, quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E uma igreja realmente confessional é uma igreja que ela sabe que ela tem a autoridade, mas é uma autoridade que é dada pelo próprio Cristo. Então Jesus fala com ele: dar-te-ei a chave do reino do céu, e que você ligar na terra terá sido ligado no céu, também o contrário, né? O que desligar na terra terá sido desligado no céu. Com isso, irmãos, quando Jesus fala isso para os discípulos respondem que é o Cristo, o Filho de Deus vivo, mesmo sendo Pedro como representante dos discípulos. Naquele momento, os discípulos revelam um determinado conhecimento. E o conhecimento, ele aumenta a responsabilidade. Então, depois dessa declaração, eles confessaram em Jesus Cristo como o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus vem logo em sequência, ou seja, Jesus diz: agora vocês estão preparados para o próximo passo.
Por isso, o texto nos diz, e começa assim, né? Desde esse tempo, ou seja, depois daquela declaração, Jesus começou a falar para eles de forma abertamente o que iria acontecer com ele. Jesus até então não tinha falado de uma forma tão aberta. Para Jesus agora, e ele conhecedor dos corações, os discípulos estão aparentemente prontos para ouvirem algo que com certeza eles não gostariam de ouvir. Os discípulos estão prontos para ouvir um discurso que os deixaria assustados. E muitas das vezes a palavra de Deus fala assim com a gente, né? Ela nos confronta, mesmo quando não é uma situação de pecado, mas ela nos desafia que a gente fica sem ficar assustado. Alguns casos da Bíblia eu fico pensando, né? Quando Deus chama o profeta e fala assim, vai lá naquele vale de ossos secos e prega, profetiza. Não sei ideia, mas Deus mandou, né? E outras situações, né, que Deus manda os seus servos fazerem algo que, humanamente falando, poderia ser considerado como um absurdo. Vai e faz. Diz Jesus, então vai falar com os discípulos agora algo que eles vão ficar assustados a princípio: morte. Jesus vai falar com eles sobre morte, mas não uma morte qualquer. Jesus vai falar com eles da sua própria morte. Imagina os discípulos vendo aquelas maravilhas todas, vendo Jesus multiplicar pães e peixe por 2 vezes, alimentando multidões, Jesus curar cegos, Jesus curar toda sorte de enfermidade, Jesus expulsar demônios, Jesus libertar pessoas, restaurar vidas. E agora Jesus fala assim: eu tenho algo para falar para vocês e não é agradável. Esta, irmãos, é a primeira vez que Jesus vai falar abertamente sobre o ponto alto da sua missão, a missão do Filho do Homem. E aqui Jesus, por 2 vezes, é identificado por Mateus, esse trecho que nós lemos, como Filho do Homem. Anteriormente, os discípulos declararam como, fizeram a declaração, que era o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, volta a sua atenção para os versos 21 e 22. Então, Jesus começa a mostrar para os seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. E nos textos anteriores, nós vimos que os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, né, os escribas, eles muitas das vezes saíam de Jerusalém e iam até onde Jesus estava para provar Jesus, para procurar alguma coisa que pudesse pegar Jesus. E agora Jesus está falando assim: eu vou para Jerusalém. Mateus 28 capítulo, nós estamos no capítulo 16, final dele. Ou seja, Jesus está caminhando para o final da sua missão aqui na terra, de forma corpórea, de forma presencial, né? De forma humana. Isso fala porque ele está conosco. Irmãos, então, nesses 2 textos, 21 e 22, qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus é morrer. Ele veio para morrer, ele veio para ressuscitar ao 3º dia. E isso tudo iria acontecer em Jerusalém, cidade que matava os profetas. O próprio Jesus havia dito isso. Tudo isso para se cumprisse algo que Jesus respondeu para os líderes religiosos da casa, eles falaram assim: olha, dê-nos um sinal para que nós possamos crer em você. É claro que eles não queriam crer, eles queriam pegar Jesus de alguma forma. Jesus falou com ele: eu não vou dar nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Lembram? Jonas, 3 dias no ventre do peixe, no fundo do abismo, apontando para Jesus, que ficaria 3 dias no ventre da terra, no sepulcro. Essa era a missão de Jesus. Ele teria que ir para Jerusalém para ser entregue às autoridades, ser julgado de uma forma totalmente injusta, com provas fraudulentas, com testemunhas falsas. Ele seria condenado, ele seria entregue à morte pelos principais, pelos anciãos, pelos principais sacerdotes. Anciãos aqui eram representantes da tribo ou de parte de tribo, eram pessoas importantes que representavam as suas famílias, as suas tribos. Então eles encontravam em Jerusalém para fazer algum julgamento, para decidir algumas coisas. E nesse caso eles falam assim: olha, os anciãos dos povos, eles vão
participar da minha morte, mostrando que ele representava ali, de certa forma, todo o povo. Os principais sacerdotes, os líderes religiosos, que eram responsáveis por ensinar ao povo e não estavam vendo quem era Jesus. Eles também iriam participar da morte de Jesus. O objetivo, irmãos, da missão de Jesus, embora o texto aqui não diga, mas toda a Escritura já revela isso para nós, o objetivo de Jesus vir ao mundo é buscar aquele que se havia perdido, morrer por cada um de nós, para que nós não fôssemos mais inimigos de Deus, para que Deus, quando olhasse para nós, não visse um inimigo, alguém merecedor da sua ira, mas olhasse para nós e por causa de Jesus Cristo, Ele visse alguém for justificado, alguém que não haveria mais condenação, como diz o apóstolo Paulo. Essa é a missão de Jesus. E ele fala isso, para Nicodemos, em João 3,16, que Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, irmãos, nessa missão dele, ele tinha então que ir para Jerusalém, ir exatamente ao encontro daqueles que queriam um motivo para detê-lo, um motivo para silenciá-lo. Afinal de contas, as multidões aclamavam Jesus. Tinha um momento que Jesus saía meio que de fininho, porque as pessoas queriam aclamá-lo como rei, mas não como rei enviado por Deus, um rei político, que eles pensavam que iria livrar Israel da mão dos seus opressores, no caso ali, os romanos. E agora Jesus está indo em direção a eles. E agora Jesus está indo em direção a esse covil. Pessoas perigosas. Isso mostra que Jesus vai entregar a sua vida de forma voluntária. Tanto que em várias situações eles tiveram a oportunidade de prender Jesus, mas eles não conseguiam prender porque eles estavam com medo da multidão. Uma vez que a multidão amava, gostava, Jesus acompanhava Jesus por causa dos seus feitos. Eles só poderiam prender Jesus se Jesus se entregasse. E é isso que Jesus fez por mim e por você. Ele entregou a sua vida de forma espontânea. Eu a dou espontaneamente. Foi isso que Jesus fez. Essa é a característica dessa missão de Jesus, o Filho do Homem, que veio cumprir uma missão dada pelo próprio Deus dentro do plano da salvação. No plano da salvação, lá na eternidade, Deus planeja tudo como vai ser. Jesus vem e executa esse plano perfeito. Nós vimos hoje de manhã, né? O autor das Hebreus vai falar que o sacrifício de Jesus ele é vivo, ele é único e ele é eficaz. Não precisa de ser repetido. É por isso que a nossa salvação ela é garantida. Porque Jesus, quando morreu pela igreja dele, quando morreu por mim, quando morreu por você, ele fez isso de uma forma única. Por isso o nosso culto é um culto de celebração à vida, mesmo quando nós falamos da morte de Jesus Cristo. Mas é claro que nesse caminho para Jerusalém, para se entregar de forma voluntária, Jesus vai encontrar o primeiro obstáculo. E o interessante é que o primeiro obstáculo ele encontra lá fora, ele encontra no grupo dos seus ali. Veja o verso 22. Então imagine a caminhada, de repente Jesus fala assim: eu vou para Jerusalém porque eu vou sofrer, eu vou ser morto. Aí Pedro, vem cá, vamos numa parte aqui, para com isso. De maneira nenhuma isso vai acontecer. Tenha misericórdia de você. Que ideia é essa? O mesmo Pedro que lá atrás falou: quem? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E agora o mesmo Pedro diz: isso não vai te acontecer de maneira nenhuma. De maneira nenhuma isso vai acontecer ao Senhor. A resposta de Jesus para Pedro, ou melhor, não uma resposta, uma repreensão, ela é dura, né? A régua de Satanás, verso 23. Irmãos, não que Pedro estivesse possuído, porque não há condição daquele que, para a declaração do és o Cristo, Filho de Deus vivo, logo em seguida esteja possuído pelo diabo. E Jesus deixa bem claro isso. A régua de Satanás, tu és para mim pedra de tropeço.
coloca, fala assim, Senhor, isso não vai te acontecer, ele está compartilhando da mesma intenção de Satanás. Quando Satanás, nós estamos estudando isso em Apocalipse, ele faz de tudo para destruir os planos de Deus. Por isso que ele vai atacar Israel, o povo foi separado ali no Velho Testamento, tentando acabar com aquela nação. Ele vai atacar a família escolhida por Deus, para que Jesus viesse ao mundo. Ele vai perseguir a igreja, ele faz de tudo. Ele vai tentar Jesus no deserto com o objetivo de Jesus desviar-se da sua missão. Então, quando Pedro fala assim, isso de maneira nenhuma vai acontecer, ele está compartilhando naquele momento do mesmo pensamento de Satanás. Jesus, para cumprir a sua missão, ele enfrentou sim obstáculos. Ele, por exemplo, ele teve que abrir mão da própria glória, Paulo falou assim, ele não usurpou ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se de si mesmo. Deus Filho se esvazia da sua glória, toma forma humana, essa forma tão limitada, essa forma tão incapaz. Ele assume essa forma, vive como um de nós, tem fome, tem sede, chora, sente angústia, tem perseguição, levantam calúnias e injúrias contra ele, chamam ele de Beelzebul, o maioral dos demônios, e agora um dos seus fala assim, isso de maneira nenhuma vai te acontecer. Mas ele permanece fiel na missão que Deus tinha preparado, Deus Pai tinha preparado. Nos versos 24 a 26, Jesus, depois de repreender Pedro tão severamente, ele volta para os seus discípulos e diz assim, olha, a missão é difícil, ela é cheia de obstáculos, por isso, se algum de vocês quer vir após mim, é preciso negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Pois aquele que quer salvar a sua vida, ou seja, quer fazer a sua própria vontade, vai perdê-la, falando da eternidade. E quem perde a vida por minha causa, vai achá-la. Irmãos, o Filho do Homem, Jesus, tem uma missão agora para os seus discípulos cumprirem. Depois de ele falar para os discípulos, olha, a minha missão é essa, ir para Jerusalém, sofrer, morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Essa é a minha missão. E Pedro tentar fazer mudar de ideia, ele vira, eu tenho a minha missão, essa é a minha missão. Agora a de vocês é, vocês têm que me seguir de forma intencional. Olha um pouco isso. Quando ele fala, se quiser vir, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Seguir a Jesus, irmãos, não é algo que a gente faz de olhos vendados. É claro que nós podemos descansar no Deus Todo-Poderoso. Mas quando as pessoas falam assim, eu confio cegamente, não, eu confio em Deus de forma intencional e racional, sabendo quem Ele é, sabendo, conhecedor dos seus atributos, conhecedor que Ele é todo-poderoso, conhecedor que Ele é amoroso, que Ele é justiça, que Ele é misericordioso, que Ele é o Deus que sustenta, que Ele é o Deus imutável. Então, seja, Jesus está falando, se alguém quer vir após mim, tem que me seguir de forma intencional, ou seja, tem que negar as suas próprias vontades, vai tomar a sua cruz, a cruz aqui é o sinal de sofrimento, de vergonha, e aí vai me seguir. Mas qual que é a missão que Jesus preparou para os seus discípulos? Também, assim como a missão de Jesus, o texto não está mostrando claramente, mas com base em toda a Escritura, nós sabemos qual é a missão que Deus tem, Jesus tem para os discípulos e tem para nós. Nas Escrituras como um todo. Quando Jesus escolhe os apóstolos, é para preparar, ali dar início à sua igreja. Lembra dos versos anteriores? Tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. A igreja tem essa autoridade, essa chave, quando ela anuncia o Evangelho. A missão da igreja, então, é anunciar o Evangelho, mas anunciar o Evangelho de forma que glorifique ao nome de Deus. E glorificar a Deus significa negar as nossas vontades. Negar as nossas vontades, né? Eu não venho ao culto para me sentir bem, embora quando eu cultuo
culto a Deus de coração, de alma, de todo entendimento, eu me sinto bem. Eu não venho ao culto para ser agradado, eu venho ao culto para ser confrontado. Às vezes eu vou ouvir palavras de promessas, de bênçãos, às vezes eu vou ouvir palavras de repreensão, depende de qual texto vai nos direcionando. Essa é a vantagem de pregar, assim, sequencial, dentro de um livro, que é o texto que direciona a mensagem. Pode ser que no próximo domingo, vamos ler ainda o próximo capítulo, qual será a mensagem? Pode ser uma mensagem falando de vitória, de bênção, ou pode ser uma mensagem falando de você, por causa da fé que você tem em mim, você vai passar por dificuldades. E é isso que Jesus está falando. Toma a sua cruz e siga-me de forma intencional. E nós encontramos então quais os obstáculos para cumprir a missão que Jesus nos deu. O primeiro obstáculo não é o mundo, não é o diabo, é o nosso próprio coração. Quando Jesus fala assim, negue a si mesmo, ele está falando de abnegação, de abrir mão. Então as músicas no meio cristão são as músicas bem pesadas. Não estou falando se é certo ou errado, mas pesado. Por exemplo, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. A pessoa que canta uma música dessa, ela tem que pensar na letra. Será que eu realmente faço isso? É melhor não cantar, né? Porque ao cantar, se eu estou cantando para glorificar a Deus, eu estou cantando para Deus, eu estou fazendo uma declaração para Ele. Olha, Senhor, eu abro mão da minha vida pelo Senhor. Ah, você abre mesmo? Então vamos ao teste, para ver se isso é verdade. Então, irmãos, o primeiro obstáculo que nós enfrentamos, e para mim o maior obstáculo, é o nosso próprio, para mim eu falo porque a palavra de Deus nos diz, é o nosso próprio coração. A Bíblia fala mais do homem, do seu próprio coração, do que dos perigos que Satanás oferece, dos perigos do mundo. Que o maior inimigo nosso mora em nós mesmos, nos nossos desejos. Por isso Jesus está falando, quem procura salvar a sua vida vai perdê-la. Mas se você perder, ou seja, se você abrir mão das suas prioridades por minha causa, você vai achar a vida eterna. Porque afinal de contas, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você vive, lembra da parábola do rico e do Lázaro? Você ganhou tudo. Você realizou todos os seus planos. Mas no dia do acerto de contas, eu não te conheço. É o risco de ouvir essas palavras da boca daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Mas aquele que abre mão, não é abandonar, né, irmãos? Mas é assim, olha, a minha prioridade é Deus. É claro, se algo está sendo obstáculo para que eu cumpra essa prioridade, eu preciso parar, pensar e rever a minha condição. Os versos 27 e 28, o Filho do Homem, Jesus, ele dá a missão, ele fala da missão dele, ele fala da missão dos discípulos, mas ele não só fala de missão, ele fala de promessas. Junto com a missão, ele associa promessas para aquele que cumprir a missão. Veja os versos 27 e 28. Porque o Filho do Homem vai vir na glória de seu Pai com seus anjos. Então, Jesus vai voltar. Aquela multidão de anjos, todos os olhos verão. Norte, sul, leste, oeste, seja dia, seja noite. É um evento que toda a humanidade vai contemplar. E o texto continua. E então, cada um, olha só, cada um vai o quê? Receber, ou ele vai retribuir cada um conforme o quê? As suas obras. Isso é maravilhoso, porque Jesus não dá a sua missão, vai lá e faz. Faz, e você ainda vai ser recompensado. Isso mostra no texto que nós lemos de Apocalipse, né, do Espírito de Deus que está de olho em toda a terra, que Deus está vindo às nossas obras, vindo o nosso empenho, o nosso envolvimento na obra dele. Isso aqui é consequência da
salvação. Essa obra não é para a salvação. E o texto vai continuar dizendo que, em verdade, vos digo que alguns que aqui estão, e Jesus está falando de forma específica para os apóstolos ali presentes, os futuros apóstolos, né? Que alguns aqui não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Eles, com isso aqui, eles esperavam Jesus voltando ali quase que de imediato. Mas isso pode aplicar a nós, né? De repente Jesus pode voltar amanhã, não sabemos. O certo é que alguns não vão passar pela morte. Aqui na Bíblia exemplo de dois que não passaram pela morte, né? Enoque e Elias. Irmãos, as promessas feitas aqui é da volta do Filho do Homem. Jesus vai voltar. Essa é a principal esperança da igreja. Jesus vai retribuir a cada um de acordo com o seu envolvimento. Todos nós somos salvos pela graça. Mas o Senhor da obra está de olho naqueles que estão se envolvendo. Tem aqueles que se envolvem mais, dedicam mais a obra de Deus. E Ele está vendo. Eu digo para vocês, se você é daquele que está se envolvendo na obra do Senhor, o Senhor está de olho, Ele vai retribuir. Se você é aquele que está se envolvendo muito pouco, o Senhor também vai retribuir de acordo com o seu envolvimento. Agora, se você ainda não está se envolvendo, é melhor abrir o olho e começar a se envolver na obra de Deus. O alcance dessas promessas é para todos os discípulos em todas as épocas, aqueles que estão e foram chamados pelo Senhor, e todos nós fomos chamados pelo Senhor para fazer parte do seu reino. O benefício dessas promessas, irmãos, em parte eles acontecem. Quanto mais eu me envolvo, mais intimidade eu tenho com esse Senhor, mais próximo eu estou dele. Irmãos, eu quero concluir explicando aqui duas expressões que aparecem no texto de domingo passado, quando eles falam: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aqui, Jesus como Filho do Homem. A expressão Filho do Deus vivo foi a expressão que eles usaram, porque lembra do batismo? Jesus vai até João para ser batizado. Mateus capítulo 3. João, a princípio, não queria batizar. Não, o Senhor que vem em mim, eu que tenho que ser batizado com o Senhor. Jesus falou para ele: olha, e batiza para que se cumpra as Escrituras. Jesus vai batizar. Quando Jesus está saindo da água ali, o que acontece? Vem uma voz do céu que diz o quê? Este é meu filho amado em quem me compraz. Ou seja, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, satisfação, alegria. Isso é uma promessa que tem em Isaías 42:1, falando exatamente isso, que Deus tem prazer pelo seu filho. Isaías 42, irmãos, é um texto que fala de Jesus como servo sofredor. Jesus, o Deus, se fez homem para servir, e quando ele vem servir, ele sofre todos os tipos de dificuldades. Se ele como mestre, se ele como Senhor sofreu, imagina nós. Jesus fala assim: perseguiram a mim, que sou o Senhor, quanto mais a vós. Mas, lembra, eu venci, então vocês também vencerão. Por isso, Jesus aqui chamado Filho do Deus vivo. E aqui nesse texto de hoje, por duas vezes, o Filho do Homem, que há de vir na glória com o seu Pai, é uma promessa que faz lembrar a Mateus, que diversas vezes ele fala do Velho Testamento, porque ele está escrevendo para os judeus. E para dar credibilidade à pessoa de Jesus, à autoridade de Jesus, à missão de Jesus, por diversas vezes Mateus usa, mais de 70 vezes ele faz referência ao Velho Testamento para fazer conexões. Então, dessa vez, quando ele fala Filho do Homem, ele está fazendo conexão com Daniel, capítulo 7. E Daniel, capítulo 7, vamos lá, abre sua Bíblia. Daniel, capítulo 7, é uma visão que Daniel tem. Daniel é chamado do Apocalipse do Velho Testamento. E ele tem umas visões que muito se assemelham ao Apocalipse, e que o Apocalipse faz referência a ele. Os versos 13 e
14. Olha só. Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem. Então Jesus, quando fala assim, o Filho do Homem vai vir nas nuvens, ele está falando para os discípulos: olha, eu sou o cumprimento da promessa de Daniel, que o profeta Daniel fez. E isso dá credibilidade para os judeus. O tanto de referência com o Velho Testamento. E dirigiu-se ao ancião de dias. O ancião de dias que é aquele que está sentado no trono, o próprio Deus Pai. Verso 14. E a esse Filho do Homem foi lhe dado domínio, glória e reino, para que os povos, nações e homens de toda a língua o servissem. O seu domínio será eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É o que nós lemos em Apocalipse, capítulo 5, né? E todos os povos, tribos, línguas e nações estavam diante daquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. A missão de Jesus, como Filho do Homem, ao vir ao mundo, é cumprir toda a vontade do Pai. E Ele cumpriu. Mas deixou para nós uma parte que nós temos que cumprir. Sermos obedientes ao nosso Deus. Fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E com certeza, Ele tem chamado você, igreja, para fazer. Há muito a fazer. Na igreja tem coisas grandes e coisas pequenas, podemos assim dizer, para ser feitas. E tem coisas que você que vai poder fazer. E se você deixar para outro, você pode ser considerado uma parábola do talento, daquele que recebeu um talento e ficou com medo e escondeu. Não fez. O certo é que a partir do momento que o Senhor Jesus te salvou, o Espírito Santo aplicou a obra da redenção na sua vida, o próprio Deus também te capacitou com algo para você servir no reino dele. Sonhamos com o crescimento dessa igreja, mas sonhamos que para isso acontecer, a igreja do Senhor se envolva cada vez mais uma missão que é da igreja, não é exclusiva do pastor. Não foi exclusiva dos apóstolos. Eles treinaram outros e o Espírito chegou até nós. A missão é nossa, de sermos igreja viva, igreja que realmente seja uma igreja que confesse Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo. Vamos orar mais uma vez. Tem um canto preparado, Senhor? Senhor Deus amado, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Senhor nos desafia por meio do seu Filho a cumprir a missão para a qual o Senhor nos chamou. Oh Deus, o Senhor não pede para que nós deixemos de lado os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, mas o que o Senhor quer é que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e assim, oh Deus, sabemos que as outras coisas o Senhor vai nos acrescentar. Pai, então que no nosso trabalho, a nossa prioridade seja trabalhar para glorificar o teu santo nome. Que na nossa casa, ao cuidar da nossa casa, nós façamos isso de maneira a glorificar o teu santo nome, meu Deus. Nos nossos lazeres, oh Pai, qualquer compromisso, ó Deus, que nós possamos viver de maneira que glorifique o teu santo nome. Peço, Deus, que o teu Santo Espírito nos capacite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.